O professor avisa que não farão a peça de teatro, mas foram colocados na divisão de alimentos e bebidas. Depois das aulas, o pessoal que apenas vai para casa ajuda com os preparativos. Yamada comenta que Gapati ouviu Suzuki e Tani indo para a biblioteca. Suzuki pensa que acabaram indo na casa do Tani. Depois pergunta sobre a pessoa que ele trocou contato. Ele fala que ficaram só trocando mensagens. Nishi conta para sua amiga que pensa muito nas mensagens e recebe respostas curtas. Honda sugere dela ignorar se não gosta. Nishi fala que não é que não gosta, mas já recusou 2 vezes quando ele perguntou se podia ligar, que não quer afastá-lo, mas está agindo como se quisesse. Suzuki comenta que talvez ela só não esteja acostumada a falar. Então as duas mostram interesse na garota. O Yeti nos relembra que Yamada se atrai facilmente por um sorriso improvável. Uma garota com quem ele se dava bem se declara para ele, surpreendendo-o. Ele fica confuso com seus sentimentos, mas começa a namorá-la. Azuma fica sombria ao ouvir a história da juventude deles. Suzuki comenta que sente inveja de quem tem experiência em relacionamentos, pois ela está aprendendo aos poucos. Yamada lembra do Ri-chan, deixando-a sem jeito. Tani e Taira estavam fazendo compras por terem perdido no pedra, papel ou tesoura. Taira nota as garotas do colégio deles. Nishi avisa sua amiga que é o Tani de quem ela falou antes. Taira percebe que elas olhavam para eles enquanto conversavam e riam, então fala para ir embora logo, em resposta ao seu trauma por ver meninas sussurrando. As garotas estavam alheias ao que aconteceu. Ao ser perguntada sobre o Ri-chan, Suzuki se sente culpada por sua falta de experiência na época. Watanabe e Sato entram na sala com os cardápios personalizados. Enquanto Suzuki fica impressionada com os cardápios, Azuma questiona Yamada sobre Ri-chan. Ele responde que ele é um cara muito legal e que virá ao festival. Taira pergunta para Tani se Suzuki é a primeira namorada dele, e se ele não fica preocupado por não ter experiência. Então pensa que ele não é do tipo que se incomoda com isso, e que se sente patético por usá-lo como referência quando já o subestimou. Tani responde que pensa assim, já que nunca teve qualquer confiança nisso. A turma da Suzuki termina os preparativos e o festival começa. O primeiro dia é só para os alunos e eles aproveitam ao máximo. O segundo dia é aberto ao público. Suzuki fala que irá passear com o Tani. Azuma comenta da camisa cheia de mensagem dela e ela pede para Tani escrever também. Enquanto ele escreve, Taira lê a mensagem e Tani pede para não fazer isso. Yamada pergunta por que ele continua sendo formal com ela, que deviam se chamar sem honoríficos, pois é o normal. Ao descobrir que Tani não viu muito do festival passado, Suzuki promete mostrar tudo. Então olham várias atrações do festival. Nishi estava sozinha no clube de fotografia, preocupada que esteja mandando uma aura negativa, afastando possíveis visitantes. Suzuki e Tani entram na exibição. Tani e Nishi se cumprimentam com um aceno. Suzuki faz algumas perguntas. Com dificuldades, Nishi a responde. Suzuki comenta que amou as cores de uma das fotos, e Nishi fala que foi ela quem tirou. Então se levanta e começa a explicar as fotos. Suzuki pergunta qual Tani gostou, e ele aponta para a foto de um gato. Depois que o casal vai embora, Nishi se sente bem por ter conseguido se expressar, tendo um aumento na autoestima. Yamada falava no celular enquanto procurava pela pessoa do outro lado da linha, e acaba encontrando Nishi saindo da exposição. Envergonhada, ela o cumprimenta e ele solta o celular, surpreso. Azuma sugere para Taira ir dar uma volta, mas ele recusa, pois não sabe quem encontrará. Azuma insiste e o empurra para fora da sala. Então o garoto se aproxima deles perguntando se o Yamada é daquela sala. Ao saber que ele não está, o garoto agradece e vai procurá-lo. Taira sente aversão ao rapaz e Azuma comenta que ele é bonito, então sente que ouviu sobre ele. Tani e Suzuki voltam para a sala quando passam pelo rapaz que procurava Yamada. Tani pega algo que Suzuki derrubou e a chama, ao mesmo tempo que alguém a chama pelo nome. O rapaz a cumprimenta e ela o chama pelo nome, Rihito. Sato encontra o grupo e cumprimenta o garoto usando o sobrenome. Suzuki, um pouco sem jeito, o apresenta para Tani, um colega da época do Fundamental 2, Oka. Oka comenta que veio com os amigos e que veio encontrá-los, pois ouviu que Yamada, Sato e Miu estavam na mesma sala. Suzuki interage com Oka, desconfortada, e torce para que Yamada apareça logo. Já Oka achou que estariam de boa, que deixaram as coisas no passado. Suzuki e Oka no Fundamental estavam conversando, quando os colegas da sala começam a pressioná-los a namorarem, já que estão sempre juntos. Tentando acabar de vez com o assunto, Oka pergunta se Suzuki quer namorar com ele, deixando a garota confusa e sem saber o que responder. Ele percebe que as coisas estão indo para o caminho errado, mas apenas desiste. Eles começam a namorar, mas o clima fica bem estranho entre eles. Suzuki pensa que nada mais parece divertido. Oka sugere fazerem algo de namorados. Ele segura a mão dela e ela sente que tem algo de estranho. Ele se aproxima e ela recua.
Ao ver a reação dela, Oka diz que eles não são assim e que deveriam voltar a ser como eram antes, apenas amigos. Suzuki se sente culpada e pede desculpas. De volta ao presente, ambos se perguntam por que quanto mais se sente culpado por coisas do passado, mais se fica preso aos sentimentos ruins. Suzuki pensava no que fazer e Oka fala para ela não se preocupar com essas coisas, que podem ser como sempre, amigos. Bate os punhos e vai procurar o Yamada. Sato fica surpresa ao ver que eles não tinham se resolvido. Watanabe entra na conversa dizendo que se sentiu deslocada e pede a opinião do Tani, que fazia uma expressão séria. Watanabe e Sato fogem. Suzuki conta tudo o que aconteceu no fundamental e fica preocupada com o que ele vai achar dela, então fala que o considera como o primeiro namorado. Tani pede desculpas pela reação, que é um problema com ele mesmo e que vai organizar os pensamentos. Yamada se encontra com Oka, que comenta que fez as pazes com a Suzuki, mas como de costume, Yamada não sabia de nada. Oka fala que não irá cometer os mesmos erros e que prefere não ser odiado pelos amigos do que ter um romance. Yamada fala que não há ninguém que o odeie, deixando-o feliz. Perto das escadas, Suzuki desabafa suas preocupações para Azuma, então percebe que houve autorreflexão e arrependimento. Azuma comenta como o amor deles é puro e que seu histórico está muito manchado. Suzuki comenta que é estranho considerar que o passado é puro por não ter nada, que mesmo que ela seja uma mulher com muita experiência, encarar a pessoa na sua frente com sinceridade agora e no futuro seria algo puro, e decide ir até o Tani na sua velocidade máxima. Azuma sente que também quer se apaixonar e tromba com alguém quando sai para o corredor. Era o Taira, a deixando desanimada. Tani estava nas escadas do lado de fora do prédio, refletindo sobre não ter sentido em ficar remoendo coisas que já passaram, mas que se incomoda com pequenas coisas sobre o presente e o futuro, que não sabe por que fica mais ganancioso, mais intolerante. Suzuki o abraça e diz que o ama, assim como as coisas que ela ama nele, e comenta sobre ele mentir quando diz que está tudo bem, mas que não tem problema, que ele só precisa dizer quando se sentir ansioso ou inquieto. É anunciado que irão dar início à cerimônia de premiação. Tani fala que se odeia por ficar frustrado sozinho ao se comparar com os outros. Suzuki pede desculpas e pergunta se tem mais coisas o incomodando. Ele comenta que achou que ela gostasse de gente como o Sudaken, e Suzuki responde que se for assim, há outras pessoas que combinariam com ele além dela. Ele pergunta quem e ela diz que não sabe, então começam a rir. Tani a chama pelo nome, que era assim que eles a chamavam. Suzuki comenta que Urihito só queria ser o do contra, e Tani nota que ela o chama pelo nome. Ela percebe isso e pede para ele falar o que está pensando. É anunciado que Tani Yusuke e Suzuki Mio devem comparecer no ginásio. Suzuki fala para eles irem e o chama pelo nome. Enquanto andam pelo corredor vazio, ela comenta que irão zombar deles e o chama pelo nome. Tani havia escrito na camisa dela que espera continuar contando com ela. E esse foi o episódio 6.